A carreira histórica de Greg Popovich, Psico ABC, play. 5 vezes campeão da NBA, 3 vezes melhor técnico O curioso é que são 5 títulos da NBA e todos os 5 com ele, velho. Tim Duncan. do ano e uma carreira com mais de 50 anos, quase 40 deles só na NBA, que faz mais do que merecido ele estar na lista dos 15 maiores treinadores da história da NBA. Greg Coach Pop Popovich deixa o cargo de técnico do Spurs depois de 29 anos sendo o cérebro do elenco, responsável por amadurecer lendas como Tim Duncan, Manu Ginobili, Tony Parker e até mesmo Kawhi Leonard, encerrando um legado que serve de exemplo para todos os amantes do basquete. Porém, algo que sempre vai ser infinito enquanto durar é ser membro do canal, que você me ajuda não só a trazer mais vídeos. Caraca, aí ele jogou de bobeirinha, hein? Não tava esperando por essa. Trabalhados como esse, como também a manter os custos aqui e não mandar ninguém embora passando fome nem a chorelli. Antes de ser treinador, basquete não era o foco principal do Pop. Ele entrou para a Academia Militar das Forças Aéreas, onde lá sim jogou por 4 anos pelo time de basquete, sendo inclusive o líder de pontos da equipe, e depois de se formar, ele se alistou e ficou 5 anos no exército. Nossa. Só depois dos seus 5 anos de serviço que ele entrou no mundo do basquete, começando como assistente técnico da equipe da academia que ele jogou lá em 1973. Ele é nascido em 1949, então você vai ver que ele é bem velho, a trajetória dele é bem grande mesmo. Depois de 6 anos na academia, ele finalmente iria começar sua carreira profissional dentro da bolha do basquete pelo Pomona Pitzer, que disputava a divisão 3 da NCAA e era um time que juntava duas faculdades, o Pomona College e o Pitzer College. E essa fase foi muito importante pro início de carreira dele, porque foi nesse momento que ele ficou amigo do Larry Brown, o técnico do time de Kansas City, mas também um Hall da Fama. Ele jogou na ABA, a falecida concorrente da NBA, que revelou jogadores como Dr. J, chegou a ser campeão, foi 3 vezes líder de assistências e 3 vezes All-Star. Ele tinha muito conhecimento sobre basquete, tanto que futuramente ele também seria campeão da NBA como técnico do time do Pistons em 2004. Em uma das temporadas, o Pop inclusive saiu do Pomona Pitzer só para voluntariamente ser o assistente do Larry Brown para aprender melhor como ser um técnico de um time. Essa conexão não só deu a base da técnica do Popovich, como também foi o que deu a oportunidade dele entrar na NBA, já que depois do título do Kansas em 1988, o Spurs convidou o Larry Brown para ser o técnico do time e... O treinador tava com um beijinho aqui na bochecha, cara. Que doideira. Consequentemente, o Greg Popovich acabou se tornando o assistente técnico dele. Um ano depois do Spurs ter draftado o David Robinson. Façam network, crianças. Isso é tão importante quanto tirar um 10 numa prova. Pode mudar seu futuro. Porém, foi um longo caminho até ele se tornar o treinador mais longevo em um único time, já que ele só seria o técnico do Spurs 8 anos depois. De 1988 a 1992, o Spurs deu uma flutuada. Na primeira temporada, ganharam só 21 jogos, foram para os playoffs como um dos melhores times da liga nas 2 temporadas seguintes e foram varridos nos playoffs no primeiro round e na última temporada. Para a temporada 92-93, o Larry Brown saiu do cargo de treinador e de todo o corte no elenco técnico que o Spurs estava fazendo na equipe, o Pop foi o único que foi convidado a renovar. Mas ao invés de continuar no time, ele preferiu aceitar o convite do Don Nelson, o treinador da equipe do Warriors. Eu sabia que ele tinha vindo do Warriors pro Spurs, mas eu não sabia que ele tinha passado antes pelo Spurs ainda. Na época, isso é que novidade. Também é o Hall da Fama, com 3 títulos de campeão da NBA como jogador e 3 títulos de melhor técnico do ano, sendo o último desses, inclusive, no ano antes que ele faria o convite para o Pop. Pop, se não era um cara de confiança, com certeza era alguém que valia muito bem ter por perto. Porque além de ser o braço direito de 2 lendas da NBA, o Spurs chamou ele de novo para voltar pro time, mas dessa vez em um cargo muito acima do que o Don convidou ele, convidando a ser o general manager da equipe, o cara que toma as decisões importantes, que move no elenco. Uma proposta gigantesca dessa ele não recusou, voltando para o Spurs em 1994. O treinador... Cara, olha, só pra vocês terem uma noção, velho. Ele chegou no Spurs em 94 de novo, né? Depois que ele já tinha passado lá como assistente, então, que eu não sabia. E ficou até 2024. Praticamente 2025, né? Se considerar esse ano. Caramba, 30 anos, velho. O treinador da primeira temporada do Pop como GM foi o Bob Hill, que não tem a mesma carreira gigantesca igual os outros mentores do Pop, mas que começou muito bem na sua estreia como treinador do time. 62 vitórias logo na sua primeira temporada, 7 a mais da temporada anterior, e 59 na sua segunda temporada, ainda assim sendo um dos melhores times da NBA. Mas na temporada antes dele entrar na equipe, o time já estava bom também, e talvez fosse isso que tenha ajudado tanto o caso do Pop, porque na sua terceira temporada com o David Robinson machucado,
o Spurs abriu a temporada com 3 vitórias e 15 derrotas. Nossa. Nada favorável para um dos supostos melhores times da liga. Essa foi a brecha que o Pop achou para demitir o Bob, e eu juro que esse trava-língua de apelido acaba aqui, e convocar o novo técnico da equipe. Ele mesmo. Foi em 1990. Isso aí foi muito bom, né, cara? Porque eu vi um podcast falando sobre isso. Podcast do Na Era do Garrafão, o sucesso do San Antonio Spurs. E aí mostra que ele chegou como GM depois que o Bob Hill foi demitido por ele mesmo, né? Já que ele era o GM. Ele falou, cara, vou virar treinador e vou contratar alguém para ser o GM. Então ele fez esse movimento. De GM, ele demitiu o treinador, virou treinador e contratou um GM que iria mandar nele, entre aspas, né? Ele trouxe alguém de confiança, né? E o melhor de tudo, o dono do Spurs não interferiu, confiou no trabalho do Popovich. 96, que o coach Pop iniciaria sua jornada, e por mais que esse contexto pareça que o Pop deu um golpe para realmente assumir o cargo que ele queria, os jogadores já respeitavam muito ele no seu cargo de GM. Ele nunca passou pano para ninguém e sempre fez os jogadores tomarem a responsabilidade dos seus atos, indo atrás de corrigir os erros da equipe. Uma qualidade que fundaria o principal motivo pelo seu sucesso nos seus 29 anos de carreira como técnico. Outra curiosidade legal nesse podcast, velho, é que eles falam que o Popovich ele não dava tempo para os calouros jogar, tipo... Claro que quando foi a primeira escolha o Tim Duncan, obviamente que jogou, né? Mas, tipo, o Kawhi Leonard, por exemplo. O Kawhi Leonard, se a gente buscar as estatísticas dele aqui, a gente vai perceber que o Kawhi Leonard foi muito tempo reserva, né? Principalmente até momentos decisivos, tipo que... de playoffs, caramba, agora era hora de botar o Kawhi, um cara que ajuda na defesa. E ele mantinha o Kawhi vindo do banco, ó. Kawhi Leonard Stats. Eu não lembro se foi acho que foi pro Tony Parker, que ele foi o último calouro que ele deixou tipo, jogar bastante, ó. Kawhi Leonard. 64 jogos, 39 só como titulares. Então ele foi reserva em mais de 20 partidas na temporada no ano dele de calouro. Isso que ele ficou top 4 para calouro ainda da temporada, tá? Eu não lembro agora se é o Ginobili ou se é o Tony Parker. Vamos ver qual dos dois aqui que conseguiu jogar de titular. Ó, esse aqui é o Manu Ginobili, ó. 69 partidas com 25 anos e só 5 delas como titular. E o Tony Parker. Ele tinha essa fama de não dar muito tempo para os calouros em quadra. Ó, o Tony Parker é a exceção. 77 partidas, 72 delas como titular. Tipo, só ficou no banco 5 vezes, né? Já o Ginobili e o Kawhi Leonard, mais de 20 jogos ainda sendo reserva. A diferença agora é que essa qualidade ele faria na cara dos jogadores. O problema é que o time realmente contava muito com o Robson. Fechando a primeira temporada dele, infelizmente, com 20 vitórias... Eu acho essa informação curiosa e interessante, porque quando a gente tá fazendo um save, né, uma NBA, um rebuild, a gente pega um calouro, já bota ele de titular, né? É por isso que eu acho que a 2K tinha que adicionar algum atributo no jogo que estivesse relacionado com a maturidade do jogador na liga, para que realmente tivesse diferença entre colocar um veterano e um calouro. Por exemplo, por que um veterano de 80 de overall é melhor do que um calouro de 80 de overall? Tinha que ter um peso, sabe, da experiência, da maturidade de jogo, tinha que ter um atributo escondido assim, que tivesse relacionado com a maturidade do jogador. Porque daí você ia de fato preferir, né? Pô, você prefere colocar o Caruso ou o Giddey na rotação? Pô, eu prefiro o Caruso, mais experiente. Mas aí no 2K não tem isso, né? É só quem tiver o melhor atributo mesmo e já era. Vitórias e 62 derrotas. Ironicamente, o oposto da primeira temporada do Bob Hill. Porém, Pop era diferente. Ele era mais um professor do que um técnico que ditava as regras. Ele mostrava qual era o erro dos jogadores e ensinava o que fazer para eles melhorar. Ele passava infinitamente a mesma jogada até todos os jogadores compreenderem ela perfeitamente para só depois seguir com a próxima. Ele fazia com que cada peça do time estivesse alinhada com o jogo coletivo. Outra informação aqui que eu lembrei enquanto ele tá falando. Agora eu não lembro se é o Ginobili ou o Tony Parker. Eu acho que é o Ginobili. O Popovich tinha criado uma regra que só ia deixar o Manu Ginobili arremessar a bola de 3 depois dele infiltrar 3 vezes. Ele tinha que fazer 3 bandejas para poder arremessar uma bola de 3. Eu não lembro se são 3 bandejas especificamente.
mas era o número X. Tipo, ele tinha que fazer um número X de bandejas para depois poder fazer um arremesso de 3 pontos, porque o Popovich não queria que ele ficasse só arremessando para 3, em qualquer oportunidade, né? Para que quando contasse com o papel individual de alguém, esse alguém saber exatamente o que fazer. Justamente assim que depois dessas 62 derrotas, ele ganharia pelo menos 60% das partidas, o que dá ali acima de 50 vitórias, nas próximas temporadas durante 20 anos. Principalmente com a chegada de um jovem pupilo para moldar o jogo dele bem novinho, chamado Tim Duncan. Com 2 futuros Hall da Fama, Pop trabalhou para que os dois se completassem em quadra. Outra informação, velho, que eu lembrei. O próprio Popovich falou que se o Tim Duncan tivesse tido outro treinador, ele poderia ter se tornado um jogador melhor ainda em relação a drible e finalização. Só que o sistema que o Popovich tinha implementado no Spurs, o sistema que o Popovich tinha implementado no time, limitaram o Tim Duncan ao estilo de jogo mais defensivo do San Antonio Spurs. As Torres Gêmeas, como foi apelidado essa dupla, lembrando que esse apelido veio antes de 2001, foi um sistema perfeito para unir tanto o Duncan e o Robson no comando do Pop, que somente em 2 anos essa dupla já foi campeã da NBA. Sendo que no seu primeiro ano elas chegaram nas finais de conferência, porém eles deram de cara com o Utah Jazz, do John Stockton e Karl Malone, que depois iria para a final de cara com o Chicago Bulls, de Michael Jordan, Scottie Pippen e Dennis Rodman. Então eles não iam ser campeão de qualquer jeito no primeiro ano. Um resultado que chegou tão rápido por outra qualidade dos elencos comandado pelo Pop, a defesa. O Spurs foi instantaneamente a melhor defesa da liga, o que eles seriam ao longo de vários anos. Até mesmo os outros jogadores cumpriam seu papel da forma que deveriam. Mesmo sem serem os maiores pontuadores, às vezes até os piores da liga, a defesa de elite construída pelo Pop fez que esse elenco conseguisse varrer o Lakers do Shaq e Kobe, por exemplo. Nossa. Eles seguraram o Trail Blazers para menos de 80 pontos em uma conferência de final. Ele tinha uma consistência que seria vista desde esse elenco campeão até próximos elencos futuros, que eu vou contar pra você depois da minha consistência de falar sobre o mercado Bitcoin. O MB que é... Opa, toma o Ed aí, ó. Bom Ed, hein? Bom Ed. Mercado Bitcoin que também já patrocinou o canal aqui, viu? Você aí, ó, gosta de ficar gastando meu dinheiro com bet. Não, vai gastar seu dinheiro com investimento, velho. Vai gastar lá com a Solana, que tá voando. Depois do primeiro. E falando em primeiro, bora voltar pro primeiro elenco campeão do Spurs. Todos os times do Pop têm um ponto em comum: jogo coletivo e fundamento bem estruturado. Qualquer elenco campeão do Spurs, cada um sabe o seu papel. E cada um sabe qual é o papel do seu companheiro de time, sem aquela disputa de ego. Tudo à risca de cada lance do jogo, sem ter aquela forçação de jogada. Cara, isso aqui pra mim é muito surpreendente, mano. Será que existem outros jogadores que ganharam o Finals MVP porque defenderam o melhor jogador da liga? Porque o Kawhi Leonard e o Iguodala ganharam o Finals MVP simplesmente porque marcaram o LeBron. Simplesmente, velho. E eu fico me perguntando, será que ao longo da história existem outros jogadores que não foram os maiores pontuadores da final, mas ganharam o Finals MVP porque defenderam, sei lá, Shaquille O'Neal? E todos são muito vibrantes de ver jogar. É uma aula pura de basquete, sem muito exibicionismo, todo mundo envolvendo a bola. No ano seguinte, uma lenda chamada Phil Jackson se juntaria ao Shaq e Kobe, superando a genialidade do Pop e do Spurs, vencendo o último tripit na história da NBA. Caraca, duelo grande, né? Quem é o melhor treinador? Eu ia falar head coach. Quem é o melhor? Pop ou ele? Phil Jackson. Que acabou em 2002, mas eles ainda eram consistentes, ainda venciam mais de 50 jogos em cada uma dessas temporadas, 60% de aproveitamento. E com a saída do David Robinson e a chegada de Manu Ginobili e Tony Parker, Popovich iniciou uma nova dinastia fazendo sempre o que ele fazia de melhor, reforçando os pontos fortes dos seus jogadores e atento de como fundi-los em quadra, sem só largar eles e faz cada um seu jogo. E pra provar que o título do lockout não foi sorte, igual diria o treinador Phil Jackson, que disse em uma entrevista que o título do Popovich não era um título de verdade pela temporada ter sido menor, ele provou que aquela conquista foi sim competência, eliminando o Lakers do seu próximo e único 4-peat na história da NBA, com o senhor Fundamentos fazendo 28 pontos e 12 rebotes de média contra eles ainda na segunda rodada. E ainda por cima sendo campeões da NBA naquela edição, sendo o último título do David Robinson, o primeiro título do trio Tim Duncan, Tony Parker, Manu Ginobili e mais um título para a história do Steve Kerr.
Lembra desse garoto? E a maior diferença do Pop é que o Spurs não ganhou um tripit, não ficou quase uma década indo pras finais, mas uma coisa era certa, o Pop em algum momento ia ser campeão. Ninguém sabia nem quem era o Warriors antes do Steph mudar a NBA. O Bulls praticamente virou marca de roupa depois da saída do Michael Jordan. Depois que o LeBron saiu do Heat, eles só foram bater na trave de novo com o Butler, que também saiu. Mas com o Pop, todo mundo sabia que era só esperar que o Spurs ia ser campeão. A era do Big Three não foi campeã novamente em 2004, mas foram campeões de novo em 2005, justamente contra o campeão de 2004, que foi o Pistons, justamente comandado pelo Larry Brown. 2007 contra o Cavaliers, comandado pelo LeBron James, que estava só no seu 4º ano de NBA, o que é absurdamente impressionante, principalmente. Olha o time do LeBron, velho. Como esse time foi finalista? LeBron James, Drew Golden, Daniel Marshall, Varejão, Ilgauskas, Huggs, Daniel Gibson. Cara, você não conhece ninguém aqui, velho. Não tem um All-Star do lado dele. Não tem um All-Star ao lado do LeBron. E ele foi finalista com esse time. Principalmente com o elenco que ele tinha. Mas seria só a primeira vez que o Spurs seria uma dor de cabeça para ele, já que a segunda vez foi em 2014, quando o Tim Duncan impediu que o LeBron conquistasse seu tripit pelo Heat. A época do Big Three do Spurs conseguiu ser campeã em 3 épocas diferentes, justamente pelos 3 pilares da filosofia do Pop. Os fundamentos deveriam beirar a perfeição, todos deveriam dominar o básico, ao invés da cultura do highlight que a gente vê pocando nos jogadores do ensino médio, que quando vão para a Europa, por exemplo, levam um pau. O apelido do Tim Duncan é Big Fundamentals justamente por causa da influência do Pop. Ele insistia na evolução dos seus jogadores, que mesmo que tivesse uma fraqueza em algo, ele priorizava a evolução devagar ao longo de cada temporada. Caramba, eu queria muito saber como seria a carreira do Lamelo se ele tivesse jogado com o Popovich. Do que farmar super estrelas para montar o elenco. Ele construía seu time como se fosse uma família. E puxando esse ponto, não importa quem o jogador fosse, ele respeitava todos igualmente. E cobrava a postura de todos dentro e fora de quadra igualmente também. Desde a estrela do time até o cara que jogava 2 minutos na temporada. Popovich construía o time campeão. Todos respeitavam o Pop. Porque ninguém, independente de quem fosse, estava acima de outro jogador. Cada um tinha suas responsabilidades. E alguns jogadores tinham uma carga maior do que outros, mas ninguém era deixado de lado. E era assim que as estrelas do time não mandavam quem ia ser demitido e quem ia ser contratado. Ele priorizava jogadores que priorizavam o coletivo, ao invés de grandes talentos que poderiam acabar destruindo a equipe. Isso com certeza deve ter feito ele perder algum título em algum momento da carreira. E mesmo assim, é o 3º treinador com mais títulos na história da NBA, vencendo o critério de desempate por ser o treinador com mais vitórias na história da liga. Óbvio que nem tudo vai ser flores e sempre vai ter alguém que vai ver ele como vilão, principalmente a mídia, já que ele não é o cara tão formalzinho assim para responder os jornalistas, mas muito raro algum jogador falar mal do Popovich. Até mesmo algumas figuras da mídia gostam dele. A situação atual do Spurs não é a mesma igual das outras eras que o Pop comandava. Se ele tivesse saúde para comandar o Spurs por mais 4 anos, eu tenho certeza absoluta que eles ganhariam o título. Até porque eles entraram em rebuild. E com a chegada do Wembanyama, com certeza era só questão de tempo do Pop formar ele, não só em um Hall da Fama, como um grande campeão em alguns anos. Porém, agora esse processo não é tão claro mais assim. Será que eles não vão conseguir convencer o Tim Duncan, velho, a ficar meio que de assistente? Tipo, cara, pelo amor de Deus, velho, passa tudo que você aprendeu com o Popovich pro Wemby. Tudo, ensina ele, velho. Ensina aí o nosso garoto, pelo amor à franquia, pelo amor ao Pops. Sim, já que agora ele não é mais o técnico do Spurs, se mantendo no time ainda como presidente de operações. Nossa, ele tá mas muito do mesmo mal, modo velho. que ele saiu de GM para virar o técnico, ele não vai mais comandar o time do mesmo modo que ele era técnico agora que ele é presidente. Mas esse é o melhor até para ele mesmo, porque por mais que ele prefira ser o técnico, ele passou por 2 problemas de saúde nesse último tempo. Ele teve um derrame em 2024, no fim de 2024, e em 2025 ele teve um desmaio em um restaurante. Nossa. Muita gente pensou que era algo grave, mas ele só repousou, ficou um tempo afastado e conseguiu voltar a trabalhar no time. Ele, nessas condições, não poderia passar mais raiva igual ele passava com o Spurs. Mas sua história não só mudou um time, como criou uma geração de treinadores. Todo mundo que tem alguma experiência com ele sempre evolui e vira um treinador respeitado na liga. 2 dos pupilos dele, inclusive, estão no top 15. Caramba, o Steve Kerr já tá ali, eu não sabia não.
Caramba, que loucura. O Rivers. Doc Rivers. junto com ele. E muitos podem chegar nesse nível que ele Caramba. chegou virando membro do canal. Você pode não virar treinador da NBA, mas a sua aura farmada vai estar aqui comigo. Muito mais barato que um curso, muito mais barato que treino, muito mais barato que uma... Pô, mais barato que o dólar. Então aproveita que você ficou até aqui, não seja ruim e apoie esse canal. Mas se você pretende ser péssimo nesse vídeo, a sua obrigação é se inscrever, porque isso foi de graça, você ficou mais de... Cara, valeu. Bom vídeo, né?